Existe um esforço que pede de nós uma aplicação do conhecimento que nós possamos amealhar. Quando é falado a questão de estudar e conhecer algo, isso só faria sentido se eu pudesse transubstanciar esse amealhamento de instrução na minha moral, na minha atitude. E é curioso, pessoal, porque nós corremos o risco de, diante de um acréscimo de conhecimento, ao invés de usar isso para o meu melhoramento moral, eu acabar piorando moralmente por cair em orgulho, por achar que tenho um conhecimento diferenciado ou até uma condição privilegiada, sempre perigoso, em que eu supostamente me tenho em alta conta como alguém que seja merecedora de algum tipo de privilégio, de distinção e de tratamento melhor, de um destaque, de uma menção honrosa, que seja em pensamento do outro. E isso é um risco porque vai exatamente de encontro às nossas chagas, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que só faz nos insuflar e nos levando a um hecatombe, onde sempre pode piorar essa nossa condição. Tinha uma moça que quando ela havia entrado ali por volta dos seus 10 anos, ela já havia começado um despertamento para as questões da espiritualidade. Na verdade, é como se já tivesse um espírito velho ali, ainda num corpo de criança, que desejava olhar para as coisas do espírito e fazer um caminho com Jesus. E na época então criança, ela inclusive com o tempo foi desenvolvendo o desejo de entrar num convento para seguir um caminho onde ela pudesse servir a Jesus na integralidade do seu tempo, das suas possibilidades. E inclusive essa questão de servir o Cristo, aliviando a dor de outrem, é o caminho para aliviarmos e para o próprio tratamento que cada qual precisa fazer consigo. Porque quando eu esqueço a minha dor e vou ao encontro da dor do outro, acaba que eu experimento um alívio, um fortalecimento para dar o próximo passo. Por isso que quando a gente encontra alguém que não seja espírita, que respire num clima religioso diferente, ou mesmo que não tenha religião e precisa de ajuda, uma forma é dar a dica para a pessoa assumir um trabalho voluntário na área que seja afim com algum talento, algum dom que ela tenha, onde ela se sinta melhor, mas de forma que ela doe o seu tempo, uma parte que for, que ela puder disponibilizar, e quanto mais naturalmente melhor, para auxiliar a outra. Que ela vai acabar percebendo que precisa mais do que ela, visto que a necessidade em torno de nós, sempre nós vamos encontrar pessoas em situação pior, e que me convida a pegar nessa enxada e ir para a leira, onde eu esqueço de mim para poder aliviar o infortúnio de alguém. E é o caminho
para a nossa recomposição e burilamento moral. E essa criança, ela já tinha esse desejo de, inclusive, dar a vida por Jesus, enquanto usando todo o seu tempo para isso. E como ela houvera nascido num berço católico, ela começou a participar já nessa tenra idade, no máximo a partir de uns 11 anos, de um grupo de jovens que tinha na cidade dela, e interagir inclusive com pessoas mais velhas, e ali ela já começou a ajudar na oração, na pregação. Com 13 anos ela já pregava. De vez em quando ela pegava um violão e tocava ali no início do grupo de oração e conduzia uma oração junto, já estava como que partícipe daquele clima. Mas ela trouxera algumas questões da outra vida dela que tinha a ver com expiações derradeiras pelas quais ela precisaria viver para que pudesse assumir esse fanal de doar a sua vida para Jesus. É como se fossem molhos de chave que ela ia precisando pegar aqui e acolá, para, nessa reunião, abrir a portinhola que a levaria a poder viver a vida que ela tanto queria. E nessa faina, ela acabou tendo um reencontro com um rapaz do pregresso dela, porque ela relata que foi a continuidade de uma luta. Como se ao reencontrar ele, alguma coisa que foi suspendido lá atrás, iniciou no sentido de continuar o que ia acontecer ali antes. Agora numa nova arena, numa nova existência, mas que puxou as situações desse pregresso, e ela acabou de forma indevida entrando num namoro com esse rapaz aos 13 anos, ele devia ter em torno de 18, e que foi realmente assim uma queda para ela, visto que ela percebia que já tinha se chamado para dar vida a Jesus, mas que diante desse reencontro não teve a força necessária para recuar. E por isso ela acabou adentrando uma série de anomalias orgânicas e energéticas ao longo desse namoro que durou em torno de 7 anos, até que ela, inclusive, depois de ter tirado ele de um trabalho que ele estava promissor, onde ele já estudava no local e trabalhava no laboratório desse local mesmo, e podia dar sequência ali na sua trajetória profissional, ela acabou interferindo e ele saiu desse local por algumas alterações de não conseguir ficar sem vê-lo, de achar que algo estava acontecendo com ele, enfim, sinalizações de situações que ela precisava correr atrás para recompor aquilo, porque ela poderia cair em danos irreversíveis para a atual legislatura dela. E é curioso porque quando aconteceu de ela perceber que precisava realmente sair daquele relacionamento, como já haviam se passado esses 7 anos, ela não conseguia fazer isso per si, e precisou entrar num envolvimento com outra pessoa para ter força para terminar com esse rapaz. E foi uma nova queda, naturalmente. Mas que, passados os 6 meses em que ela ainda estava em outra cidade, fez esse trampolim devido e voltou para a cidade dela, ela já resolvera com esse rapaz, com quem havia namorado 7 anos, porque deixou claro que ela seguiria sozinha, porque ela queria viver o celibato, que é o desejo que ela trazia. E
Em sendo assim, em torno de uns, máximo aí uns 7, 8 meses, ela já resolveu com ele, porque voltou para a cidade dela de origem e então seguiria sozinha conforme aconteceu, para poder viver aquilo que ela sempre desejou e não teve força para fazer acontecer antes. E ela acabou fazendo, agora ela já estava em torno de uns 21 anos, 22, e acabou fazendo uma trajetória em que ela pôde realmente vivendo uma recuperação importante, energeticamente ela foi vivendo recomposições importantes, e inclusive nesse caminho, mesmo ainda não tendo contato com a doutrina espírita, ela teve o contato em 2005, porque quando isso aconteceu, esse rompimento com esse rapaz foi em 2001, em torno de meados. E ali no primeiro semestre de 2005, ela entra em contato com a homeopatia, que a daria um fortificante diferenciado. E quando foi em 2011, ela fez uma constelação familiar, a primeira, e depois faria mais algumas, 4 ou 5. E é curioso porque ela conta que quando ela voltou em 2011 de Belo Horizonte, porque ela tinha ido em 2008 fazer um estudo, quando ela retorna, que ela começa a fazer essas constelações, acaba que começaram a acontecer reviravoltas cruciais e que acabaram por culminar na última leva da constelação que ela começara, que foi fim de 2013, onde ela iniciou uma ideação suicida. Nesse período é que ela vai ter contato com a doutrina espírita, e é nesse período que ela inicia um tratamento psicológico, que duraria 10 anos. E em meio a esse tratamento psicológico, quando foi mais ou menos ali no período mesmo de 2014, no estado que ela estava de ideação suicida, inclusive misturou ideias de que precisava ter um filho, ou de que precisaria ir para fora do Brasil, iniciar uma vida lá, e demonstra essa instabilidade que ela vivia. E ocorre que quando ela percebe que poderia fazer agora um contato com a doutrina espírita, de fato, que houve esse encontro derradeiro e substancial, com essa doutrina bendita, ela acaba achando por bem, por volta ali de primeiro semestre de 2021, fazer uma constelação individual, que seria com uma outra pessoa, para tentar, às vezes, reaver o relacionamento com esse rapaz que ela havia namorado. Porque, na verdade, de 2014 a 2017, ela houvera entrado num outro relacionamento com um rapaz que já tinha alguém. Foi algo assim que, logo que ela teve um despertamento mínimo da letargia, do risco que ela estava nas ideações, inclusive suicida, ela tratou de romper. E quando foi em 2021, porque em 2019 ela teve um reencontro com esse rapaz que ela havia namorado lá atrás pelo Facebook, mas que ela que mandava mensagem, ele não retorna, mas que só de poder estar com ele ali já foi uma bênção, até porque a rede de oração acaba levando consolo a quem quer que for, onde estiver, se for uma fé sincera e verdadeira em Jesus. Aí a importância da vontade, do desejo firme, do querer. E quando foi então em 2021, havia tido uma conversa no estudo evangélico que nós participáramos, de uma moça lá que faz constelação, dizendo que quem estava solteiro deveria procurar alguém. E no estado que essa moça estava, ela acabou achando que deveria tentar fazer uma constelação para voltar com esse rapaz que ela houvera namorado lá atrás.
Novamente havia sido um erro, visto que ela sabia que o caminho dela era entregar o seu tempo para Jesus, realmente em regime integral, mas até pela aliação que acontecia, ela foi fazer essa constelação, e quando foi, então, no meando de 2024, o ano passado, ela fez uma nova constelação com outra moça individual para desfazer, para que pudesse ser uma constelação onde ela pudesse abençoar esse rapaz que ela namorou lá atrás, porque hoje ele está casado, tem filhos, para que ele pudesse seguir a sua vida e ela pudesse dar a bênção para isso acontecer. E acontece que quando ela chegou a falar para essa moça com quem ela havia feito essa constelação antes, que ela queria desfazer o nó que acontecera, o desentendido, houve uma impressão, gente, que isso tinha vazado e chegado nessa moça que ela tinha feito a constelação antes. E acabou pipocando, e deu para perceber que pode ter sido usado pelo obsessor para levar uma ideia da trajetória que essa moça queria viver, e isso acabar levando ao infortúnio, visto que essa moça que ela houvera feito a constelação para desfazer o nó em 2024, acabou aos 23 anos no autoextermínio, por questão de medicação. E mostra como é delicado a nossa trajetória quando nós falamos de abordar a nossa situação emocional e de ir em busca dos mecanismos que nos ajudem a melhorar. Visto que quando nós falamos de aderir a esse fortalecimento moral, é até mesmo porque quando nós estamos de pé e dando conta daquilo que nós nos propusemos e nos comprometemos com Jesus, nós não vemos com clareza o valor disso. Se eu viesse a cair e olhasse para o estar de pé, se eu tivesse conseguido continuar de pé moralmente, do ângulo do caído, é que a gente vê o valor que isso tem. O quanto é precioso eu estar conseguindo dar conta de vencer a mim mesmo, que é a única batalha no frigir do ovo. É a vitória sobre o meu mau pendor, é a vitória sobre a minha má inclinação, é a quebra do meu impulso sombrio, que são movimentos que fervem dentro de mim, refervem em metais perigosos que acontecem dentro da minha inferioridade, do meu padrão vibracional, que compete a mim dar conta de vencer a cada passo. E muitas vezes a nossa queda, conforme esse exemplo que dáramos, não é nem por desconhecimento ou por uma perversidade per si, mas é fraqueza mesmo, que acaba nos levando a hecatombes desnecessárias, comprometedoras. E, em sendo assim, nós não temos noção do que é poder seguir moralmente de pé no caminho que nós nos propusemos. E por isso nós somos tão atacados energeticamente para desistirmos. Em sendo assim, tudo que nós percebermos de alteração, de deslize que for, é preciso consertar a tempo, antes que aquilo acumule, levantar e seguir mais forte.
para que nós possamos ir avançando na cura, no aprendizado, no crescimento. E acaba que nas desconstruções que nós vamos fazendo, a gente vai abrindo espaço para aprender mais, por pesquisa, estudo, diálogo. E vai nos levando também a procurar, porque o conhecimento ele nos queima mesmo, ele nos desconforta, nos tira dessa zona do menor esforço. Mas é preciso que nós usemos isso para talhar a vitória sobre nós mesmos. Porque o conhecimento, se ele ficar só no nível do intelecto, ele para nada servirá, inclusive pode nos levar a cair em vaidade. Há uma história de um maior em termos de vibração que houvera vivido no início da era cristã, e ele havia tido uma experiência onde ele foi tentado com a questão do poder e venceu. Depois ele foi tentado no quesito da sexualidade, venceu. E depois ele foi tentado no quesito de dinheiro, posse, e venceu. Quando ele percebeu que havia vencido aqueles 3 prélios, ele comenta, mas eu sou bom mesmo, eu venci essas 3 situações difíceis que me aconteceram. E aí ele cai em vaidade. Então mostra como é delicado quando eu analiso as questões sem talhar a transformação da minha moralidade, da minha energia, e usar isso para ir vencendo o meu egoísmo e a minha vaidade, que precisa ser colocado em prática naquilo que eu vou amealhando. Porque, inclusive, assim, a questão de ouvir e de ir em busca do conhecimento ou daquilo que possa nos ajudar a refletir, nós até que temos muita tranquilidade para fazer isso. Lá no nosso ambiente de trabalho, muitos relatam que vê os nossos vídeos do Cacau, que vê as postagens que nós estamos fazendo, que acaba, inclusive, levando para outra, e mostra que nós temos até com facilidade de colocar algo para tentar refletir alguma coisa, exatamente porque Jesus vem ao encontro da nossa inaptidão, da nossa miséria, da nossa insuficiência, e inclusive de levar isso para alguém. Mas o tendão de Aquiles, o telhado de vidro nosso, é a nossa mudança energética. É conseguir fazer isso, transubstanciar em atitude prática nossa, em vibração, em conduta elevada. E em sendo assim, na questão de iniciativa que nós possamos alicerçar, cimentar no bom senso para uma mobilização na vigência da dor e do incômodo que nos visita, até pela nossa condição temos a questão da prece, a oração habitual, o evangelho no lar diário, pôr um copo de água para fluidificar, pôr um pouquinho no filtro, ou deixa um pouco no copo para ir pingando. O descortino mental, o comportamento retificador e o bem que patrocinamos ao outro. Porque vão retratar condutas inteligentes de quem almeja um aproveitamento hábil, bom, da sua reencarnação bendita e que possa levar daqui a sensação do dever cumprido.
para que nós não cheguemos do lado de lá e tenhamos a percepção de que poderíamos ter feito mais, de que ficamos aquém, mas podermos ter aquela tranquilidade de que fizemos o nosso melhor possível. E em sendo assim, não é tanto uma gesticulação externa ou aparatos que estão na esfera do que é de fora, mas uma dinâmica livre de amarra, onde colocamos em ação a multiplicidade das vibrações que promanam do Cristo para nós, que vai ser sustentado pela força da nossa convicção superior, imorredora e transcendental. E por isso que sempre é hora de nós irmos em busca desse despertamento e desse desejo de fazermos essa recostura da nossa trajetória, em que possamos, na prática genuína do bem, fortalecermos para o que precisamos viver. E Jesus já falara isso, que o homem, ele não é tanto mal per si, mas fraco. E quando nós falamos de fraqueza, nós estamos falando da necessidade de fazermos um caminho com os metais que vão nos ajudar nesse fortalecimento e nessa recomposição perispiritual que nos permita avançar. Nós estamos vivendo um período de franca transição e, conforme Kardec relatara em A Gênese, que seria percebido essa situação por alguns sinais que são patentes nos nossos dias atuais, que começa pela questão do nosso adoecimento coletivo. E, inclusive, a questão da mutilação, que tem aumentado. Se considerarmos 50 anos atrás, os casos de mutilação eram menores, eram mais pontuais. Hoje, a gente percebe-se nas escolas, entre os pré-adolescentes, os adolescentes, que existe um enxameio de espíritos encarnados que estão se automachucando, tentando minorar uma dor maior dentro de si mesmos. A própria procura por psicólogo, psiquiatra, para tentar uma ajuda com o que vive mentalmente, espiritualmente. E isso tem feito esse boom. A questão dos medicamentos controlados para tentar aliviar a ansiedade, depressão, pânico, autismo, TDAH, TOD. E a própria questão do sexo descontrolado, a afetividade desequilibrada. Tudo isso retrata como nós estamos frágeis mesmo e reféns. E
a questão do próprio autoextermínio em idades cada vez mais precoces, que está aí alcançando as crianças, já demonstra como as crianças já estão infelizes e necessitadas de ajuda. E, inclusive, aquilo que a criança ela possa precisar viver nessa vilegiatura, isso pode levar a uma inquietação na infância. Porque algum pressentimento acaba que nós temos de compromisso que fizemos para essa reencarnação e que nos aguardam logo ali. Quem considerando uma criança de 8 anos, para ela entrar nos 14 anos, onde ela já mostra o que veio, e já pode ter um encontro importante, seja com expiação à prova, é um pulo. E como nós estamos realmente assim, num momento em que estão havendo reencarnações em massa de espíritos que estão em desequilíbrio, numa tentativa de abarcar o maior número possível de reencarnações antes que a transição feche o seu portal, pelo próprio andamento mesmo dos estágios que a Terra vai acontecendo nesse sentido, para adentrar em mundo de regeneração, que ainda não é um mundo regenerado, mas já é um mundo de regeneração. Daí que é como uma corrida mesmo que tem feito, depois que nós viemos da questão do materialismo, que foi um dano e continua sendo um desvario, uma infelicidade para nós, por tudo que ele incita, e o qual nos compete fazer ruir pela espiritualização do nosso ser, das nossas propostas, visão de mundo, buscas. Houve a questão do descortino da terceira revelação pelo ínclito codificador Kardec, em que adentramos o conhecimento na revelação espírita e em meio a isso houve esse pululo do materialismo e ao mesmo tempo num subsequente, pelo próprio estágio que nós estamos entrando, essa encarnação em massa de espíritos em condição enferma. E considerando que é qual nós mesmos, mas isso vai dizer que existe uma densidade pestilencial que nós estamos imersos e que pede de cada qual o seu melhor para nós darmos conta de ajudar os espíritos que estão encarnados e que pode necessitar mais do que nós para dar conta da sua atual vilegiatura e sair vitorioso. E, em sendo assim, aqui vai englobar também, nesse período que nós estamos vivendo, aqueles que mesmo vivo, ainda aqui encarnado, já não são contados mais no mundo dos vivos pela incapacitação mental, vibracional, adentramento em loucura, porque abriram-se os portais da loucura para ver quem entraria. E até são testes mesmo para ferir nossa resistência e capacidade de ficar de pé para o que nos aguarda no porvir, caso consigamos. Em sendo assim, é urgente nós corroborarmos nossas forças de auxílio recíproco e de amparo vibracional para que nós possamos dar conta do que estamos vivendo. E em considerando até o pululo de guerrilhas locais e situações
de anomalia nas interações entre povos, que ainda persiste em acontecer, que passa seja por suplício, por indigência, de alguém ter excesso e o outro do lado não ter o essencial para viver, essa inconsciência. Isso tudo vai dizer que nós precisamos correr atrás do nosso despertamento, porque com todo o conhecimento que está sendo derramado sobre nós, pela doutrina espírita, que é diretamente do Cristo mesmo, que nos ampara com essas luzes cambiantes, inenarráveis, já éramos para nós estarmos mais avançados na nossa moralidade. Agora, no ano de 2025, quando, conforme Chico relatara, profetizara que em torno de 2057 nós já teremos adentrado o mundo de regeneração, que não é um mundo regenerado, mas que já adentraria a gema desse período. Então, nesse ano que nós estamos, 2025, já era para a gente já estar num avanço maior da nossa moralidade. E só vai nos dizer o quanto nós precisamos abrir nosso olho, para que nós possamos dar conta do que o porvir espera de nós. E isso vai passar tanto pela questão da oração e pelo bem que nós patrocinamos a outrem, pelo auxílio, pelo conforto, que tem a ver com esse movimento de sair da minha zona de conforto e de estacionamento para ocupar o tempo com uma atividade em que a dor alheia seja lenida. E nesse sentido existem diversas possibilidades na religião que for, no local que for. E nós que estamos na doutrina espírita seremos chamados em reencarnações por vindouras a irmos para locais talvez onde nem a doutrina espírita chegará, para testemunharmos o conhecimento e certificarmos de que o internalizamos. Porque enquanto eu estou em contato com uma palestra espírita, com uma leitura espírita, com uma oração espírita, é fácil viver. Mas quando eu vou para um local onde eu não tenho contato com isso, o que vai me ajudar a viver o amar como Jesus nos ama é ter internalizado essas lições. Por isso a urgência de que todo conhecimento que nós estamos tendo de quinhão se transforme em atitude concreta, que demonstra e seria essa internalização. Em que o que nós estamos tendo contato de revelação, de orientação, a própria prece e aquilo que nós estamos podendo crescer dentro da doutrina espírita, seja de tal forma internalizado, porque somente quando eu consigo viver isso na prática, na minha atitude concreta, é que demonstra que eu internalizei. E somente se eu conseguir fazer isso, é que eu vou estar apta para ir para outros locais do orbe, considerando que Jesus é o governador planetário, ele pode querer me enviar para um outro local onde o conhecimento espírita não chega, mas eu levo essa bênção porque vivo isso na prática. Que vai acontecer hoje. Porque quando eu for para o astral, não é local de aferição, porque no astral, como nós não estamos com a obnubilação da matéria, lá é fácil eu viver essas premissas. Consoante, se eu tiver conseguido pôr isso em prática aqui, quando eu for para o astral, eu poderei ir para uma região de afinidade vibratória, onde eu vou poder estudar lá, aprimorar ainda mais, numa preparação para a minha próxima reencarnação.
Então é tranquilo, porque eu estou com lembranças integrais da minha trajetória enquanto aquilo que eu posso abarcar, mas da ascendência da vida espiritual em relação ao material. Então é tranquilo viver a vibração que Jesus nos pede lá. Aonde realmente demonstra se eu internalizei e vivo isso é enquanto eu estou encarnada. E é o momento de usar aquilo que nós temos contato para fazer essa internalização e viver isso. Para que nós tenhamos uma mínima condição e segurança de acerto, para que na nossa próxima reencarnação, não importa para onde sejamos levados, mas demos conta e possamos conseguir viver isso, aonde for, na religião que for, no clima moral que for, e darmos a nossa vida, o nosso martírio em prol dessa causa, que é a causa de Jesus. E pode ser que alguém não desejoso de ir para um outro local do orbe, que bata o pé, vamos dizer assim, no sentido figurado, porque naturalmente que aquele que viva isso vai desejar fazer aquilo que for o melhor, que está acima de qualquer pretensão pessoal que desmorona, onde nós colocamos a vontade de Jesus acima de qualquer outra questão, e é o que vai importar para nós. Mas se alguém específico não desejar reencarnar em outro local e quiser ficar aqui, ele pode ser levado para nascer num berço político, complexo, de dificuldades próprias, para viver esse testemunho também. Daí que as nossas aflições, elas vão acontecendo, isso vai encerrando em reencarnações por vindouras e mostra a urgência de que consigamos viver hoje essas premissas, que é a oportunidade que nós estamos tendo de internalizar e colocar isso em vida, em ação prática. Se nós perdermos esse instante de fazer isso, vai acontecer que quando nós formos levados para um outro local, muito mais difícil em termos vibracional, para viver o testemunho, não consigamos, porque o tempo que nós tivemos para internalizar e viver, nós desperdiçamos. Por isso que é um momento delicado que nós vivemos, de convocações importantes na nossa moralidade, inclusive para conseguirmos nos ajudar, nos dar as mãos e podermos viver esse fortalecimento moral. Inclusive em relação ao suicídio, a questão inclusive de idosos que, como se sentem ali um peso para sua parentela, que imersa ao materialismo, tem dificuldade para lidar com aquele que está numa cama de hospital, inerte, acaba por se sentir esse peso morto, combinar com o médico toda a parafernália para, dentro de um quarto, tudo preparado, apertar um botão e venha desencarnar num suicídio assistido. E isso tudo vai mostrar que são momentos que nós vivemos que pede a urgência de cada qual, acendendo a sua tocha, poder fazer o orbe avançar após o Cristo de fato.